Boa parte de toda a confusão em um debate se dá por ignorância ou malícia. Aqui no Brasil, as pessoas perdem a razão e querem ganhar o debate na base da maldade e do grito. Mas a coisa não é bem assim, embora isso esteja muito arraigado em nossa cultura. É preciso que os fatos sejam analisados e as opiniões sejam balanceadas para facilmente se chegar a uma conclusão e denunciar aqueles que, por malícia ou má intenção, tentam tumultuar um debate ou lançar confusão, dúvida e, o que é mais frequente hoje em dia, mentiras, calúnias e difamações. Em todo debate está em jogo alguns elementos do julgamento dos participantes. São eles principalmente a crítica, que é um juízo de opinião baseado na análise, e a opinião, que é justamente a dialética, a discussão em torno de uma ideia em que se analisa os prós e os contras, e daí deve surgir uma conclusão. Portanto, as opiniões e, consequentemente, os debates estão baseados na lógica. As opiniões submetidas ao debate geram um processo dinâmico, ou pelo menos deve gerar uma dinâmica, que consiste em aperfeiçoar uma ideia, um projeto, algo, até chegar a um consenso. Então não é uma guerra, mas um problema a ser resolvido. E isso se resolve numa discussão equilibrada e metódica. Para início de conversa, em todo o debate, é importante que os participantes digam sempre a frase inicial, em minha opinião. E se a pessoa não faz isso, nós devemos chamar a atenção dela e dizer, olha, você está falando na sua opinião. Então, por favor, quando iniciar toda a sua tese, inicie dizendo, em minha opinião. E da mesma forma, nós devemos começar assim a nossa fala, né? Dizendo, em minha opinião, isso, aquilo, outro, etc. Né? É importante que isso seja exigido aos participantes, seja por um deles, seja pelo moderador. Do contrário, o que nós vamos ter na mesa é simplesmente um desfile de autoritarismos, e isso deve ser drasticamente evitado em todo o debate. Ora, quando nós vamos discutir a opinião de alguém, ou a tese que alguém emite sobre determinado fato, a primeira coisa que nós devemos ter em mente é identificar a premissa em que ele se baseia. Pois é a partir da premissa que nós vamos criticar a sua opinião. Ou seja, por isso é importante que a gente sempre se baseie em fatos ou em evidências, que podem ser científicas, empíricas, históricas, etc. E, consequentemente, mostrar se elas são válidas ou se são simplesmente falaciosas. Então fica aqui a segunda coisa importante no debate. A função de um debate é não somente examinar criticamente as ideias e chegar a um consenso, que é o primeiro caso, como também denunciar sofismas. Ora, o que é um sofisma? O sofisma é uma conclusão falsa baseada numa premissa falsa. O sofista utilizar-se-á da retórica para convencer os seus ouvintes daquilo que ele pretende, daquilo que ele quer. E geralmente está baseado em uma premissa falsa.
ardilosamente falsa, montada para isso, portanto maliciosa. O sofista tem um poder de convencimento, a retórica, e, consequentemente, a função dele é convencer, sugestionar, modificar a opinião das pessoas a partir da sua arte de convencimento. Mas nada disso resiste ao indivíduo atento que está examinando exatamente as premissas por trás da sua fala, por mais bela, comovente e enfática que seja. Em um debate onde participam pessoas inteligentes, interessadas, preparadas para tal, o convencimento não é questão de retórica. Nesse caso, só os espíritos tacanhos, parvos, vão se deixar convencer por pantomimas verbais. Claramente, num debate inteligente, as pessoas percebem o sofista, o retórico. Ora, as pessoas devem ser convencidas por fatos e evidências, o que exige bom senso e inteligência, ou melhor, preparo, interesse e motivação para o debate. Portanto, a questão toda está em analisar as premissas que são colocadas ali. E toda premissa deve ser baseada em fatos verificáveis, ou então em teorias consensuais, ou seja, teorias em que a maior parte das pessoas, ou da sociedade, compartilhem aquilo como o fato da experiência e do conhecimento comum. É preciso dizer aqui que ideia não é opinião. A ideia pode ser uma intuição, um palpite, um insight, algo concebido da mente humana, geralmente por via intuitiva, mas que só pode ser aceita após ser verificável. Ou seja, uma ideia é algo que seja verificável e, portanto, que mostre, por tal coisa, ser algo útil ou não. Do contrário, será apenas um sonho, uma ilação, como a gente vê tanto nas conversas de opiniões, entre aspas, no presente debate que a nossa sociedade vive. Quanto duas opiniões se opõem uma à outra, a questão é então bastante interessante. Essa oposição de opiniões não deve nunca descambar para o terreno do emocionalismo ou do partidarismo. Opiniões em conflito devem ser analisadas cada uma em suas premissas e verificar os elementos que são comuns a ambas as premissas e então começar a estabelecer os elementos lógicos que podem validar ou não uma e outra, ou até mesmo gerar uma opinião resultante daquilo, uma terceira opinião que seja mais aceita e que possa unir os opostos. Somente quando as premissas são bem diferentes, é que nós devemos partir para a verificação, a validade dos argumentos. É desse modo que um debate é conduzido. Vocês vejam numa reunião, por exemplo, de uma empresa ou de um departamento onde está se discutindo um problema, surgem várias opiniões conflitantes.
E o debate que se prolonga, às vezes por horas, né, nada mais é que a discussão das premissas de cada uma, tudo até se chegar no final da reunião a um consenso. Esse consenso é a função do debate, ou seja, o julgamento mais adequado, mais útil, mais prático, mais válido que se possa obter daquele caldeirão de opiniões iniciais. É assim que o debate deveria ser conduzido e deve ser assim. Portanto, a melhor forma da gente colocar isso em prática é partir exatamente para treinamento em campo, aprender a debater, aprender a se portar em reuniões, expressar claramente o pensamento, estar atento às premissas atrás das opiniões dos participantes, aprender a ouvir, que é muito importante, e também a falar de modo claro, pensando antes no que vai dizer. Essas são regras de ouro. Por fim, é importante saber que existem gravíssimos problemas que impedem muitas vezes a consecução de um debate ou a discussão de ideias. E considero que esse déficit, que está amplamente exposto na TV, nos jornais, nessas discussões acaloradas, intestinas, irracionais, que tem por objetivo ganhar a mente do povo, o povo geralmente com pouca cultura, que acredita em tudo aquilo que lhe dizem. Eu considero que existem 3 graves doenças aqui no Brasil, amplamente disseminadas. O primeiro é o literalismo. O segundo é a falácia do espantalho. E o terceiro é a ilusão de alternativas. Essas 3 graves doenças são vírus que se insere na mente coletiva e leva a todo tipo de desastres sociais, políticos e econômicos que se possa imaginar. Vejamos. O literalismo. O literalismo é simplesmente acreditar naquilo que se diz ou que se lê sem buscar as evidências para aquilo. A outra coisa, e isso é muito engraçado porque eu via muito isso nas reuniões de congregação da universidade, é as pessoas acreditarem naquilo que elas dizem. Ou melhor, elas ouvem aquilo que ela fala, ouvem a sua própria retórica, se auto-hipnotiza por aquilo, e aquela formulação verbal torna-se o real para aquela pessoa. E toda a discussão segue em direção a impor aquela belíssima construção retórica aos ouvintes. Isso é o literalismo. Substituição da realidade por algo puramente literal. Todas as outras doenças que eu vou falar agora consistem exatamente nisso, em substituir a realidade por aquilo que as pessoas querem que as outras acreditem. E geralmente isso tem sucesso. A segunda doença é a falácia do espantalho. A falácia do espantalho é uma forma de você desmoralizar o oponente num debate. É uma forma de você desacreditá-lo. E isso é muito comum agora, especialmente nessa época de eleições, em que nós vemos como as pessoas distorcem argumentos uns dos outros, justamente para desmoralizá-los.
A falácia do espantalho é exatamente isso. Se um indivíduo expõe seu argumento, o opositor distorce aquele argumento de tal modo a destruí-lo, a desacreditá-lo. E com isso, ganhar o debate. Vejam que essas farsas, né, são tão comuns, que a gente vê isso no cotidiano. Inventaram até hoje uma expressão chamada fake news, que é um produto do jornalismo desde os primórdios, para usar exatamente isso como uma forma de você também desacreditar. Mais uma ferramenta da falácia do espantalho. Há várias técnicas, e isso pode ser facilmente constatado. E é uma boa época essa agora de aprender, assistindo aos debates, assistindo às propagandas, e principalmente nas redes sociais, que são totalmente dominadas pela falácia do espantalho. Por exemplo, é trocar o argumento do indivíduo por um falso, mudando uma premissa do debate dele, né? A segunda é simplesmente estabelecer uma premissa falsa que destrói o argumento do indivíduo. E isso aí vai depender muito da força retórica do opositor. Por fim, isso também é muito comum, o opositor usa uma distração, uma manobra de distração, de desvio da atenção, né, para enganar as pessoas e assim enfraquecer ou tirar de cena o argumento. A terceira doença cognitiva é a chamada ilusão de alternativas. Consiste em polarizar uma discussão para um lado e para o outro, mas que na verdade são a mesma coisa. Leva o indivíduo à mesma coisa. Isso é muito comum hoje em dia, aqui no país, a discussão da direita e da esquerda. Usam discursos que na verdade são retóricas diferentes, ideologias que na verdade são retóricas diferentes, mas que conduzem a uma mesma situação, o caos. Todos aqueles que estão participando de debates e que querem participar da grande discussão nacional, atual, e também nos seus departamentos, né, nas suas comunidades, precisam estar bastante atento a essas três graves doenças cognitivas, sociais, culturais, que são comuns em nosso país. Acredito que com essas breves palavras aqui, eu tenho as pinceladas essenciais na questão sobre as opiniões e as premissas. O resto é treinar. Treinar, debatendo conscientemente, observando tudo aquilo que a gente falou aqui e aprendendo por experiência mais ainda.